A vítima de um assassinato indiano só resta duas opções. Ou vive, ou morre. Esta é a realidade. A vergonha da Índia. Então, a pergunta é, por que os indianos discriminam as mulheres assim? Podemos começar pelo sistema de gênero da Índia. Todos sabemos que o sistema de gênero da Índia divide a humanidade em 4 classes: Puloman, Shardili, Feixe, Sotoro. Além disso, há uma classe indígena inacessível. Na antiguidade, na China, também existia uma classificação de pessoas. Mas os chineses acreditavam que se um marido morreu, a outra morreria. Se não se atentava, o marido morreu, e a classe se transformou. Mas a Índia é diferente. O sistema de gênero da Índia é segredo. Se você é um feixe, mesmo se você ganhou dinheiro, você ainda é um feixe. Além disso, porque o sistema de gênero usa o gênero interno, a mesma gênero só pode se casar com interno. Assim, os indianos que vieram da Índia não poderiam ter o direito de desenvolver. Não poderiam mudar a vida inteira. Claro, depois, a classe de gênero, Puloman e Shardili, para a necessidade de gênero, precisavam criar uma ideia no fundo, para evitar que eles se revoltassem. O caminho de ascensão antigo da China é o científico, e o plano que Puloman deu é o casamento com o interno. O casamento com o interno é um assunto muito básico, então, se você quer aumentar a classe, só resta o casamento com o interno. Mas a questão vem. As famílias de gênero baixa querem casar suas filhas com as famílias de gênero alto, isso se chama casamento suave. As famílias de gênero alta não querem casar suas filhas com as famílias de gênero baixa, isso se chama casamento negativo. O casamento negativo é a origem da família indiana. As famílias de gênero baixa acham que o casamento com as famílias de gênero alto é contaminado, e o resultado é um desequilíbrio muito grave. Se há muitas mulheres que querem casar com as famílias de gênero alto, isso é necessário que o casamento com o interno seja causado. Quem tem mais casamentos, é quem pode casar com as famílias de gênero alto. Então, para as famílias de gênero baixa, criar filhas é um negócio de gasto. Na Índia, há uma frase que diz que criar filhas é como dar água à planta do vizinho. Na Índia, aconteceu uma tragédia em que as filhas de uma esposa e 5 filhos foram mortas. Enfrentando os policiais, o assassino respondeu que quem me pediu para não criar filhas, eu não pude pagar o casamento, e não pude deixar essa cara. Algumas pessoas podem achar que, já que casar com filhas é necessário que o casamento com as filhas de gênero alto causar uma crise econômica na família, então não casar. Desculpe, não dá. Segundo o Tratado da Índia, a mulher é uma parte do casamento de homens. O casamento é uma responsabilidade de mulher. Se a mulher não casar no momento certo, ela enfrentará um conflito com a sociedade. Não poderá pagar o casamento, e não quer que a filha não case. Então, muitas pessoas preferem não criar filhas, e não é estranho que a mulher morra por causa do casamento. Até mesmo, às vezes, 2 famílias de gênero baixo dizem que é melhor você criar uma filha. Nesse tipo de situação, a mulher não é mais uma pessoa, mas um culpado que afetou o estado de família e causou a crise econômica. Se todos acharmos assim, como é possível que uma mulher tenha um estado? Se não tiver um estado, então, quando criança é batido pelo pai. Quando cresce, é batido pelo marido, já se tornou um estado social, ninguém se importa. Mesmo que você chame a polícia, você vai achar que você é estranho. Por causa disso, um homem indiano assaltar uma mulher é natural. Afinal, isso não vale a pena comparado com matar. Portanto, quando uma mulher indiana sai da casa, ela vai enfrentar a possibilidade de ser assaltada e assaltada. Mesmo que o estado de gênero baixo já tenha sido eliminado. Em 2015, o diretor Leslie Yoderma apresentou à pública a base da cultura de assaltos indianos. Se um garoto crescer em um estado assim desde criança, ele naturalmente vai achar que a mulher não é importante, que ela pode ser tratada de qualquer forma. É por isso que os assaltos indianos são tão inúteis. É por isso que esse tipo de pensamento e cultura criam o crime. Algumas pessoas podem achar isso estranho. Mesmo que todas as tradições culturais indianas e os estados de gênero baixos de mulheres possam causar a infância de assaltos indianos, mas o sistema judicial indiano não tem nada a ver com isso. Na verdade,
a lei indiana tem uma punição muito severa para aqueles que cometem assaltos indianos, eles precisam estar presos por mais de 7 anos ou menos de 10 anos e receber o remédio. Para aqueles que cometem assaltos indianos, eles precisam estar presos por mais de 10 anos, mas a questão é que em um ambiente de cultura e religião como dos estados de gênero baixos de mulheres, mesmo que a lei exista, a lei também precisa ser executada por pessoas. Então, no processo de execução, os policiais e os juízes que são assaltados são homofóbicos e homofóbicos. Como é possível que eles possam procurar justiça pelas mulheres? Por exemplo, a investigação mostra que após o assalto da mulher da Índia, apenas um terceiro dos homofóbicos vão procurar a justiça. Por quê? Porque o processo de procuramento é o mesmo que o assalto de uma mulher que foi insultada por um homofóbico. Por exemplo, os policiais vão primeiro perguntar e depois vão procurar o motivo do assalto para que os homofóbicos possam apresentar o processo de assalto. A questão é tão perigosa que muitas mulheres não conseguem aceitar. E então, com muitos motivos, eles disseram que os homofóbicos abandonaram o assalto. No fim, muitas pessoas geralmente escolheram não fazer o assalto. Porém, mesmo que o assalto tenha sido feito, não é necessário que a lei exista. Por quê? Porque a lei precisa ser executada por homofóbicos. Mas a questão é que em muitas regiões da Índia, há um modelo muito estranho sobre a construção de homofóbicos. Por exemplo, homofóbicos que tiveram casamento ou casamento só mulheres homofóbicas ou homofóbicas são homofóbicas. Por exemplo, alguns grupos consideram a intensidade de um homofóbico como a base de um homofóbico. Outros acreditam que se o homofóbico receber dinheiro, ele não é um homofóbico. Por isso, em Índia, 90% dos homofóbicos não conseguem fazer o assalto. E mesmo que eles façam o assalto, é muito difícil determinar quem é homofóbico. O sistema judicial da Índia é muito antigo. Segundo a Lei de Provação e Testemunho da Índia, as requisições do Instituto de Provação e Testemunho da Índia exigiram muito para a justiça. Isso fez com que os homofóbicos não pudessem trazer evidências efetivas para determinar quem é o homofóbico. E o sistema de provação e testemunho da Índia é muito antigo. Depois de meio ano, até mais de 10 anos. Em 2024, em todo o país da Índia, há mais de 50 mil casos em 20 anos, isso é muito maior. Então, de acordo com a velocidade atual, para terminar o assalto de homofóbicos na Índia, é necessário mais de 300 anos, até que muitos homofóbicos não conseguem esperar que os homofóbicos recebam a punição. Por exemplo, no Haryana Bang, uma garota de 14 anos foi assaltada por um policial, mas o homofóbico não conseguiu determinar o culpado. Em 4 anos, a garota finalmente não conseguiu suportar o assalto de homofóbicos. E o policial que o assaltou foi determinado 20 anos depois. Ele foi preso por 6 meses, mas na verdade, ele não estava no prisioneiro por um dia. No final, ele pagou 1.300 rúpias de punição e o homofóbico morreu. Amir Khan também contou uma história. Em 12 de maio de 2018, uma mulher do bairro do norte da Índia foi acusada de assalto de homofóbico por um homofóbico. E em 12 de novembro de 2019, esses homofóbicos queimaram a garota no caminho para o tribunal. E esses homofóbicos deveriam ter aparecido no tribunal do dia. Mesmo caso de homofóbicos que todo mundo se preocupa com, sob o assalto de homofóbicos, demorou 8 anos desde o tribunal até a execução do homofóbico. Então, para resolver a questão do assalto, a Índia fez uma coisa estranha. Fazer o homofóbico se casar com o assalto. Não é uma reconciliação? Não é um desfile? Então, após receber a polícia, os policiais geralmente usam todos os mecanismos para perguntar aos homofóbicos para se casar com homofóbicos. Por exemplo, no caso do homofóbico por um funcionário do Partido Social-Democrático há poucas horas, o homofóbico se casou com um homofóbico na polícia. E o homofóbico disse com orgulho que ele não queria o casar com o homofóbico. Ele é um homofóbico. Eu sou um homofóbico. Mas a polícia me assaltou para o casar com ele. Senão eu teria que ficar no prisioneiro. Segundo um relatório da Fundação de Crianças do Reino Unido, entre as garotas que foram casadas por homofóbicos, cerca de 77% se casaram com homofóbicos. Sem falar que os homofóbicos passaram por muitas dificuldades e finalmente esperaram o julgamento da justiça. O julgamento que eles receberam era geralmente um julgamento de culpabilidade. Por que um julgamento de culpabilidade? Porque na Índia há uma lei de culpabilidade muito profunda. O polícia de Sindhu disse em público que as mulheres não deveriam sair de casa à noite. Qualquer coisa que se veste com moda, tenha um namorado, se beijar, beber, trabalhar com homofóbicos pode ser o principal motivo de um homofóbico. Obviamente, o diretor-geral do Capital colocou a responsabilidade do homofóbico na mulher. Até mesmo um homofóbico em um intervalo com um jornalista disse com orgulho que uma garota de casa não deveria sair de casa à noite às 9 da noite. Se isso acontecesse, a mulher teria mais responsabilidade do que o homem.
É como se você colocasse um diamante na rua, não diga que um gato o tiraria fora. O mais ridículo é que essa percepção é baseada na lei. Segundo a definição da lei do homofóbico, a mulher nasceu com um homofóbico, e se o homem tiver uma reação sexual, é a culpa da mulher. Segundo a definição da lei do homofóbico, muitos homens indianos acreditam que a mulher deveria ir à rua e vestir-se com camiseta, não ir atrás da cultura ocidental, não vestir-se com camiseta, é melhor se preparar e se divertir com um homofóbico. Sua roupa faz com que as pessoas se interessem em ela. Na verdade, ela quer que eles façam algo com ela. O principal motivo do homofóbico é que os homens são melhores do que as mulheres. Eles podem, em qualquer momento, tratar as mulheres do jeito que quiserem. Os indianos chamam a culpa da mulher como um tipo de confusão. A confusão da mulher indica que a mulher é o motivo do homofóbico e do homofóbico. Então, alguns países têm de avisar os indianos sobre os viajantes. A moda de vestir-se e as palavras ou gestos podem ser consideradas uma convocatória. Em um caso de homofóbico na Índia, um advogado que defendia o homofóbico disse algo assim: a mulher é como a flor. Ela é bonita, gentil e agradecente. A flor precisa ser protegida. Se o homofóbico é colocado na água, ela será derrubada. Se o homofóbico é colocado na igreja, ela será respeitada. Parece que ele está falando para a mulher, mas na verdade, ele está indicando que a mulher não deveria aparecer na rua, senão seria normal ser assassinada. Essa é a opinião dos indianos. Sobre a mulher. A mulher precisa ser protegida. Isso significa que na ocasião em que a mulher não é protegida, ela pode ser assassinada. Esse conceito de pensamento é como um teclado que se encaixa no cérebro dos indianos. Mesmo que o governo indiano proponha mais leis, isso não pode ser mudado. Como o caso de assassinato é responsabilidade da mulher, então como é possível que ela seja assassinada? Amir Khan, em uma conversa sobre a verdade, explicou que o número de casos de assassinatos no mundo é o número de vezes que a mulher é assassinada. Mas tudo isso mudou completamente depois da criação da nova China. Através de uma série de mudanças. Em relação à revolução social e a pensamento, as mulheres chinesas já derrubaram o direito de mulher e o direito de mulher. A China já é um dos países que tem o maior nível de educação. O número de mulheres que recebem educação superior já superou o número de homens. Isso é muito raro no mundo. E a Índia não passou por uma verdadeira revolução social e a liberação do pensamento. Tenho que reconhecer que após a independência da Índia, o governo indiano fez um monte de trabalho para resolver as questões de abortos, assassinatos e posições femininas. Por exemplo, lançou um programa de testemunho de abortos e gêneros e um programa de abortos e gêneros. Mas tudo isso mudou com o surgimento de Modi. Todos sabemos que a Índia é apenas um conceito geográfico, não é um conceito de país. Mesmo o poderoso reino de Moer é formado por mais de 560 países. Há milhares de nacionais. E há milhares de línguas. Não é um país completo. Assim, decidimos que a Índia é um país que está em um desastre. Não tem nenhuma capacidade de união e de confiança. Não é possível construir um país poderoso e moderno. E é por isso que o rei Modi está muito indignado. E a pergunta é: você iria para a Índia com sua esposa e filhas, sabendo que a Índia não trata bem as mulheres?